que aos homens parecem direitos, mas no fim os levam à morte. Se apoiar em drogas, bebidas e vícios, não sabem, porém, onde isto os levará. O homem enganado pelo mundo não pode ver o que realmente é. Andando em meio à solidão, sem paz no coração. Há caminhos que aos homens parecem direitos, mas no fim os levam à morte. Caminhos que aos homens parecem direitos, mas no fim os levam à morte. Verdadeiramente um caminho real e poderoso um dia encontrei. Que a vida eterna levará com certeza para o céu. Um dia o Filho tanto me amou que eu o conheci pregado numa cruz. Meu caminho sempre, Jesus. Meus caros irmãos, bom dia. Eu cumprimento a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Leio para você nesta manhã, no capítulo 2 de Provérbios, versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma.
Nesse texto, Salomão usa sabedoria como sinônimo de minhas palavras, as palavras de um pai que orienta o seu filho, de um pai que diz ao seu filho para que ele fique atento aos seus mandamentos. Certamente esse pai é o nosso Deus, o Criador, que chama a nossa atenção para buscarmos a sabedoria como sinônimo dos seus ensinos, das suas palavras, dos seus mandamentos. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos, vamos falar com o Pai. É bom, nosso Pai, estarmos na Tua presença, nos juntarmos como Igreja de Jesus para esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor disponibiliza a nós o conhecimento da Tua pessoa, porque o Senhor disponibiliza a nós os Teus mandamentos, as Tuas palavras, porque o Senhor se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que nestes tempos, ó Deus, em que pausamos para refletirmos na Tua palavra, ó Deus, as nossas vidas sejam edificadas com esse conteúdo, ó Deus, que vem dos céus, com a Tua sabedoria, a fim de compreendermos, Pai, a luz do Teu coração, Senhor, do coração do nosso Criador, entendermos o sentido da nossa vida, Pai, e que ela possa ser vivida com a beleza que o Senhor tem para nós. A nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, o sentido da vida. E hoje vamos iniciar o capítulo 7, onde Salomão usa por várias vezes a palavra sabedoria. Os capítulos 7 e 8, Salomão vai tratar da sabedoria. Então, eu quero começar com um poema sugerido por Warren Wiersbe no seu comentário desse capítulo 7 de Eclesiastes. Where ignorance is bliss, 'tis foolish to be wise. Onde a ignorância é felicidade, tolice é ser sábio. Este é um verso muito citado de um poeta chamado Thomas Gray. Pertence ao seu poema intitulado Ode on a Distant Prospect of Eton College. Tributo em uma perspectiva distante do Eton College. A tradução literal do tema do poema não facilita muito a compreensão do seu conteúdo. Mas o que quer dizer é que o Thomas Gray ele faz uma descrição dos estudantes na sala de aula e no campo do colégio, brincando e desfrutando de dias felizes, porque eram ainda inocentes quanto ao que a vida haveria de propor em termos de dureza, em termos de desafio, em termos de preocupações, em termos de desventuras. Então ele escreve assim alguns versos. Alas, regardless of their doom, the little victims play. No sense they have of will to come, nor care beyond today. Apesar de tudo, de sua ruína, as pequenas vítimas brincam. Nenhuma consciência dos males que virão, nem qualquer preocupação além do hoje. Yet, why should they know their fate, since sorrow never comes too late, and happiness too swiftly flies? Thought would destroy their paradise. No more where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise.
Diz assim essa outra. Ainda assim, por que eles deveriam saber seu destino? Visto que a tristeza nunca tarda e a felicidade voa rapidamente, o pensamento iria destruir seu paraíso. Não mais. Onde a ignorância é felicidade, tolice é ser sábio. Apesar de... Essa é uma conclusão, essa era uma conclusão bem lógica, naquele estágio da vida daquelas crianças. Thomas Gray diz assim: é melhor ser ignorante e feliz, porque haverá muito tempo depois para experimentar as tristezas que o próprio conhecimento pode trazer. Então, por que aquelas crianças deveriam saber o seu destino, visto que a tristeza não tarda e a felicidade vai embora rapidamente? Por que eles destruiriam o seu paraíso? Não. Onde a ignorância é felicidade, tolice é ser sábio. Salomão, nos seus primeiros capítulos do livro de Eclesiastes, ele chegou bem perto dessa conclusão. Quando ele argumenta, no capítulo 1, do verso 12 até o verso 18, que a sabedoria faz a vida não valer a pena. Ele diz assim, porque muita sabedoria, na muita sabedoria há enfado, há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Mas o rei, como nós vimos nos outros estudos, ele faz uma revisão desse problema, dessa questão. E ele muda o seu prisma de observação, ele muda de perspectiva. E aí, nesses capítulos agora, 7 e 8, ele vai fazer uma discussão importante sobre a sabedoria na vida. A palavra sabedoria, então, nesses dois versículos, ela é encontrada 14 vezes. E ele responde a pergunta que está lá no capítulo 6, no verso 12, que diz assim: quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida? O pregador, ele conclui que, embora a sabedoria não explique todas as coisas, todos os mistérios da vida, a sabedoria não pode oferecer todas as respostas, não pode esclarecer plenamente o sentido da vida, ela pode oferecer muitas contribuições para uma percepção mais apurada do sentido da vida. Então, no capítulo 7, nós vamos ver alguns temas, algumas dessas contribuições que podem esclarecer, que podem favorecer o sentido da vida. A primeira delas é: sabedoria favorece uma vida melhor. Sabedoria esclarece o sentido da vida e sabedoria fortalece para os enfrentamentos da vida. Nessa manhã, nós vamos pensar na primeira dessas contribuições. Sabedoria favorece uma vida melhor. Melhor é a palavra-chave desse capítulo. Vamos lá no capítulo 7, nos versos de 1 a 4. Ele diz assim: melhor é a boa fama do que... Desculpe. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem
em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto, se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então, Salomão usa 11 vezes a palavra melhor nesse capítulo 7. E seus ouvintes devem estar em choque quando ouvem ele descrever as coisas que são melhores, que acompanham a vida de quem persegue, de quem busca a sabedoria divina. Então, melhor é o lamento do que o riso. Havendo possibilidade de escolha, a maioria de nós iria a uma festa de aniversário do que a um funeral. Mas Salomão aconselha o contrário. Por quê? Porque o lamento pode fazer melhor para o coração do que o próprio divertimento. Vamos entender bem isso. Certamente, Salomão não era um homem sombrio, calado, triste, angustiado, cabisbaixo, dado a um estilo de vida melancólico. Antes de tudo, ele era o rei Salomão, que escreveu assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E também escreveu: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E ele escreveu também Cantares de Salomão, que você deve conhecer. Se não conhece, vale a pena ler. Então Salomão, de forma alguma, era um homem entristecido, era um homem cabisbaixo, era um homem com um estilo de vida melancólico. Mas ele ainda fala que a casa do luto é melhor do que a casa de festa. O sorriso pode ser um excelente remédio para a cura de um coração despedaçado. Mas o lamento também pode ser como uma comida nutritiva, com poder de fortalecer o interior de alguém. Ambos podem ser importantes para uma vida equilibrada, mas são poucos os que reconhecem isso. Lá em Eclesiastes, ainda em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 4, Salomão diz: há tempo para o sorriso, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, vamos para essa afirmação, uma outra afirmação, um tanto quanto ou aparentemente bizarra de Salomão. Ele diz no versículo 1 que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Essa é uma outra afirmação que não, para a qual precisamos dar uma atenção mais detalhada. Ela não pode, essa afirmação, de forma alguma, pode ser dissociada da afirmação anterior, nesse versículo 1, onde ele diz: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Então, não podemos dissociar, né, dessa expressão dele, né, no mesmo versículo que diz que a reputação de alguém é comparada com um bom perfume. Aqui, na língua hebraica, a palavra nome é Shem, e a palavra unguento é Shemen. Salomão faz um jogo de palavras, faz uma rima. E ele não está contrastando nascimento e morte. E nem sugerindo que é melhor
morrer do que nascer. Afinal, ninguém pode morrer sem que tenha nascido. Ele está contrastando 2 dias significativos na experiência humana. E ele faz isso com esse jogo de palavras, com essas rimas no hebraico. Para a gente é muito difícil a tradução, como nós vimos lá no inglês, traduzir do inglês para o português e fazer as rimas é praticamente muito difícil, é quase impossível, dependendo do conteúdo. Também no hebraico é assim. Por isso as afirmações parecem um tanto desconexas ou parecem um tanto bizarras. Mas o que Salomão está fazendo, ele está contrastando, contrastando 2 dias significativos na nossa vida. O dia em que a pessoa recebe o seu nome, em que seus pais lhe dão o nome, e o dia em que esse nome vai para um atestado de óbito. Então, a vida vivida entre esses 2 dias determina se aquele nome vai deixar uma fragrância agradável ou um odor fétido, nauseante. Como quem diz de alguém que já morreu, seu nome realmente cheira mal. Essa é uma declaração delicada, uma declaração dolorida. Mas alguns reis de Israel tiveram essa infelicidade. Um deles foi Jeorão. Ninguém queria se lembrar dele quando sentisse algum aroma agradável no ar. Diz o texto assim: o seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais, e se foi sem deixar-lhe-se saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Mas se alguém morre com um bom nome, sua reputação é selada, e sua família não precisa se preocupar, não será envergonhada. Nesse sentido, é nesse sentido que Salomão diz que o dia da morte foi melhor do que o nascimento. A vida foi bem vivida, desprovida de escândalos, de coisas escondidas, de atitudes reprováveis, de desonestidades. Essa pessoa teve boa reputação, o reconhecimento de que fez diferença, foi uma pessoa de caráter ilibado. O dia da morte está provido de boa saudade. Um adágio antigo diz que todo homem tem 3 nomes. Um que seus pais lhe deram, um do qual os outros o chamam, e um que ele adquire para si mesmo. Provérbios capítulo 10, versículo 7 diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Maria, de Betânia, ungiu Jesus com um perfume caro, e sua fragrância espalhou-se por toda a casa. Disse Jesus a ela que seu nome seria honrado em todo o mundo. E assim foi. E assim foi. Por outro lado, Judas vendeu Jesus. Judas traiu Jesus, o entregou nas mãos dos seus inimigos. E seu nome é desprezado até hoje. Na época da Páscoa, malha-se o Judas. Quando alguém quer dizer que foi traído, atribui ao traidor, olha ali o Judas, o apelido de Judas. Mas quando Judas nasceu, a ele foi dado um bom nome, Judá, ou Judas, que significa louvor. Era o nome da tribo real de Israel, da tribo da realeza, da tribo de Davi. Mas quando Judas morreu, ele tornou seu nome, o seu nome que era valioso, que era honrável, em um nome vergonhoso. Então, nesses versículos agora de 2 a 4, Salomão aconselha a olhar para a morte e aprendermos com ela.
Melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Ele não diz para que estejamos preocupados com a morte. Porque isso poderia ser algo anormal. Não é algo saudável ficar se preocupando o tempo todo com a morte. Mas existe um perigo em pensar que deveríamos evitar qualquer confrontação com a realidade da morte, ou seja, não levar a essa questão tão a sério e, consequentemente, a própria vida como ela deve ser levada. Salomão diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E isso quer dizer também considerar a realidade da morte. Ele também não está exigindo uma ou outra situação. Salomão está sugerindo um equilíbrio. Alegre-se com a vida, desfrute do que Deus te oferece de bom, tenha olhos atentos para isso, pois a nossa tendência de focarmos nos desgostos é muito grande. Porém, tenha em medida equilibrada a realidade da morte e do que haverá de ficar para o tempo depois dela, para a história, a ponto de não deixar de considerar a seriedade da vida e deixar-se simplesmente ser levado. Como o poeta, compositor brasileiro diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Então Salomão está dizendo: olha, não despreze a realidade da morte para que você não viva a vida sem a seriedade que ela requer. Viva a vida alegremente, desfrute, mas tenha consciência de que a realidade da morte é presente. No versículo 3, ele fala do riso. E ele fala do riso debochado, do riso sarcástico. Ele não está falando do riso da alegria. Enquanto existe espaço para o riso sadio, de bom humor e de bem com a vida, é importante termos cuidado com a frivolidade, com o escárnio, que normalmente é encontrado na casa no burburinho festivo, na casa da hilaridade, na casa do folguedo. Quando alguém faz piada com a realidade da morte, normalmente evidencia-se seu medo e seu despreparo para encará-la. Na verdade, alguém que faz piada com a morte está tentando fugir dela. A ideia da morte, o medo dela, persegue o ser humano como nada mais. Ela é a mola mestra de todas as atividades humanas, que em grande medida são designadas para evitar a fatalidade da morte, para superá-la, negando de alguma forma que este é o destino final do homem. Essa é uma citação de Ernest Becker, no seu livro A Negação da Morte, de 1973. Mas Salomão já conhecia bem essa verdade muito tempo antes de Ernest Becker. Na sequência,
Nós temos aí o lamento é melhor que o riso, a repreensão é melhor do que o prazer. Nos versos 5 e 6. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. O rei Salomão aqui compara o prazer dos tolos com os espinhos, queimando em uma fogueira. Você ouve uma série de barulhos, de estalos, mas eles não são duradouros. E novamente, ele faz um jogo com as palavras canção shir, panela sir. E a palavra crepitar, estalos, também tem esse som. É srim. Eu não coloquei aqui, mas é também uma rima que ele faz. Sendo essa a compreensão, ou seja, o estalar do queimar dos espinhos é muito rápido, ele vai dizer assim, que a repreensão de uma pessoa sábia vai contribuir mais para a tua vida do que o barulho dos tolos. E essa lição Salomão aprendeu com o seu pai. Vamos voltar aqui no texto. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Salomão está falando assim, olha, qualquer coisa que você ouve de gente insensata, de gente desprovida de sabedoria, é como estalar de algo queimando. Vai muito rápido, vai embora, não tem durabilidade, não tem conteúdo. Mas a repreensão do sábio, essa tem validade, tem serventia para a vida. As pessoas não gostam de ser repreendidas, mas ele diz, olha, atente para a repreensão do sábio. E certamente Salomão aprendeu isso com seu pai Davi, que dizia assim, fira-me o justo, que o justo me fale claramente, me fale a verdade sobre mim. Será isso mercê. Isso me será favorável, isso me será algo valioso. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. E quando Salomão escreveu seus provérbios, certamente ele se lembrou dessas palavras do seu pai. O provérbio diz assim, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Uma terceira lição que nós temos, o lamento é melhor que o riso, a repreensão é melhor do que o prazer, o corredor longo, o caminho longo é melhor do que o atalho. Os versos 7 e 9 nos dizem assim. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante.
não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Salomão está dizendo assim nesses versos: cuidado com as rotas fáceis. Via de regra, elas se tornam longos, difíceis e dolorosos retornos. E ele diz do suborno. O suborno pode ser um caminho rápido, por exemplo, mas isso apenas torna um homem sábio em um tolo e encoraja a corrupção já tão arraigada no coração humano. É muito melhor esperar em Deus com paciência e humildade do que ficar irado e decidir seguir pelos próprios caminhos. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Melhor é o longo corredor do que os atalhos. No verso 8, a palavra melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, se aplica quando vivemos a sabedoria de Deus. O início do pecado leva a um fim terrível, leva à morte. Mas se Deus estiver no começo de tudo aquilo que vamos fazer, Ele irá abençoar, irá se voltar para aquilo. E o que se começou com empolgação, com alegria, com esperança, será concluído com sucesso. Em último lugar, no versículo 10, Salomão diz: o dia de hoje é melhor do que o de ontem. Jamais diga: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Não é sábio esse saudosismo comparativo. Quando a vida é difícil e somos impacientes para esperar as mudanças, é fácil olhar para os dias agradáveis quando as coisas eram melhores. Quando as fundações do segundo templo estavam sendo colocadas, o homem idoso chorou, olhando para os dias passados, mas os jovens cantavam de alegria pelo trabalho que estava começando. Olha que interessante esse versículo, esses versos lá de Esdras. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras 3, 12 e 13. Já se falou que os bons dias passados são a combinação de uma memória ruim e uma boa imaginação. E normalmente isso é verdade. Ontem é passado e não pode ser mudado. E o amanhã pode não vir. Portanto, faça o melhor hoje. Isso não quer dizer, como já dissemos no outro estudo, que não podemos aprender com o passado ou não temos que nos preparar para o futuro. Essas são duas questões muito importantes e precisam ser muito consideradas. Elas fazem parte do sentido da vida. Mas Salomão quer dizer que é importante vivermos hoje na vontade de Deus e não paralisados pelo passado ou hipnotizados pelo amanhã. Enquanto você sonha com o seu futuro ou com o seu passado, o presente, que é tudo que você tem garantido, desliza de suas mãos num instante e vira
passado de um futuro que nunca chegou. Então, o lamento é melhor que o riso, a repreensão é melhor do que o prazer, o corredor longo é melhor do que o atalho e o dia de hoje é melhor do que o de ontem. A sabedoria favorece uma vida melhor. Essa é a primeira contribuição da sabedoria proposta por Salomão no seu capítulo 7 do livro de Eclesiastes. A inocência é para a infância, mas a ignorância não pode nos infantilizar na idade adulta. A sabedoria é muito bem-vinda. Ela pode fazer a vida melhor. Amém? Na semana que vem, nós vamos estudar a sabedoria esclarece ou clareia para o sentido da vida. Eclesiastes 7, de 11 a 18. Um bom domingo aos irmãos. Até logo mais, às 19 horas. Não deixe de estar conosco, nós vamos ter a ceia do Senhor, hoje às 19 horas. Venha participar da celebração, presencial ou virtualmente. O Senhor abençoe o teu domingo, o Senhor abençoe a tua casa. Eu gostaria ainda de orar com você. Muito obrigado, Senhor, por nossa manhã de domingo. Muito obrigado, Pai, porque a sabedoria que vem dos céus certamente faz melhor a nossa vida. Dá-nos um domingo na Tua presença, debaixo da Tua graça, do Teu amor e do Teu consolo. Em nome de Jesus. Amém. Até logo mais. Porque eu sabia que se eu conseguisse encostar um dedinho sequer, um fiapo da roupa dele, naquele momento, eu seria curada. Quem me tocou? Mestre, olha essa multidão aqui. Eu sei, Pedro. Então, todo mundo querendo te puxar e ficam te empurrando. Como é que você quer que eu saiba quem te tocou? É que esse toque foi diferente. Diferente como? Eu senti poder saindo de dentro de mim. Fui eu, mestre. Eu que te toquei. Levante. Eu que te toquei. Já faz anos que eu sofro com uma doença e com um sangramento que nunca parou. Eu vi as pessoas falando do que o senhor tem feito e eu sabia que se eu conseguisse encostar em você, eu seria curada. Filha, você se arriscou pela sua fé. Então agora, você está curada. Que a sua vida seja abençoada. E foi assim, desse jeitinho, que eu pude perceber todo o cuidado que Jesus dedicou a mim. Foi transformador. E não só porque eu fui curada, mas porque eu fui vista. Eu fui abraçada. E agora eu posso estar perto de todo mundo de novo. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu!